Top um chocolate chip. A invenção do cookie de gotas de chocolate é geralmente creditada à chefe americana Ruth Graves Wakefield, na década de 1930. Embora existissem versões que precederam a dela, Ruth inventou a técnica moderna de usar pedaços picados de chocolate meio amargo, que mantinham sua forma durante o cozimento, enquanto administrava seu restaurante de beira de estrada. Sua receita tornou-se tão popular nos EUA, que a Nestlé viu um enorme aumento nas vendas de suas barras de chocolate e fez um acordo com ela em 1939. Ela deu permissão à Nestlé para imprimir sua receita em suas embalagens de chocolate, e em troca, ela teria recebido apenas um pagamento de $1 e um suprimento vitalício de chocolate Nestlé. A Nestlé então começou a produzir pedaços de chocolate pré-moldados, que incluíam a receita de Ruth, e foram as primeiras gotas de chocolate vendidas comercialmente. Os cookies de gotas de chocolate são normalmente feitos com manteiga-açúcar, mascavo, baunilha, farinha e pedaços de chocolate, e tem uma superfície rachada que pode ser crocante ou macia por dentro. O cookie tornou-se verdadeiramente popular em todo o país durante a Segunda Guerra Mundial. A filha de Ruth, que trabalhava como assistente de cozinha, recorda dias na cozinha cheios de pacotes de mantimentos para enviar às tropas de Massachusetts no exterior. Eles logo começaram a receber cartas de todo o país, solicitando que os pacotes, incluindo os cookies de gotas de chocolate Toll House, fossem enviados para tropas de outros estados. Top 2 Macaron. Macarons são cookies sanduíche delicados, em tons pastéis da França, feitos de 2 discos de merengue de amêndoa, unidos por um recheio cremoso. Os macarons chegaram à França nos anos 1500 com Catarina de Médici, quando ela se casou com o rei Henrique, II trouxe seus chefes de confeitaria italianos com ela. Naquela época, um macaron era apenas um pequeno cookie redondo, feito de farinha de amêndoa, claras de ovo e açúcar. Era crocante por fora e macio e mastigável no meio. A versão que conhecemos hoje veio muito depois. No início do século XX, Pierre Desfontaines, da confeitaria parisiense La Durée, teve a ideia de prensar 2 cascas com um recheio cremoso. Foi assim que nasceu o moderno macarrão parisiense. Na década de 1990, o chefe de confeitaria, Pierre Hermé, tornou os macarons ainda mais famosos ao criar novos sabores como rosa jasmim e até foie gras. Foi quando os macarons realmente ficaram conhecidos como um luxo francês e uma sobremesa de alta gastronomia. Top 3 Shortbread. Shortbread é um cookie clássico escocês que começou como algo chamado pão de biscoito na Idade Média. A palavra short refere-se à textura. O shortbread leva muita manteiga em comparação à farinha. Essa gordura extra impede que o glúten se estique demais. Assim, em vez de ser mastigável, o cookie fica macio, esfarelento e derrete na boca. O shortbread supostamente tornou-se mais famoso no século XVI, porque Maria Rainha dos Escoceses adorava um corte em cunha chamado Petticoat Tails. Na Escócia, o shortbread costumava ser um mimo especial, não algo que as pessoas comiam todos os dias. Era feito principalmente para grandes ocasiões, como a véspera de Ano Novo escocesa e casamentos. Nas ilhas Shetland, havia até uma tradição em que um pedaço decorado de shortbread era quebrado sobre a cabeça de uma noiva quando ela entrava pela primeira vez em sua casa. As pessoas acreditavam que isso lhe traria boa sorte e prosperidade. Top 4 Alfajores. Alfajores são cookies sanduíches sul-americanos que se originaram na Espanha durante a Era Moura. O nome vem da palavra árabe al-rasu, que significa preenchido ou recheado. Começou primeiro na Andaluzia, Espanha, mas quando viajou para a América do Sul, especialmente Argentina, Peru e Uruguai, o alfajor tornou-se algo novo. Em vez de um rolo de especiarias, transformou-se em um cookie sanduíche macio, recheado com doce de leite, um creme de leite espesso tipo caramelo. Os argentinos comem milhões deles todos os anos, comprando-os em pequenos quiosques e padarias especializadas em todo o país. Eles são frequentemente polvilhados com açúcar de confeiteiro ou banhados em chocolate. Cada país tem suas próprias versões. O alfajor de Santa Fé tem 3 camadas de massa folhada. O alfajor de Córdoba costuma ser recheado com geleias de frutas como marmelo ou pera em vez de doce de leite.
Muitas receitas usam amido de milho na massa. Isso dá ao cookie uma textura macia e esfarelenta que equilibra o recheio doce interno. Top 5 Polvorón. O polvorón é um cookie espanhol grosso, macio e extremamente esfarelento, especialmente popular na época do Natal na Andaluzia. É feito de farinha, açúcar, leite e muita gordura. O uso original de banha foi historicamente significativo no século XVI, como um marcador de identidade cristã em uma região anteriormente governada por muçulmanos. Ao contrário de muitos outros cookies, a farinha de um polvorón é frequentemente torrada antes de assar para remover a umidade, o que contribui para sua textura em pó. As Filipinas herdaram o polvorón durante o domínio espanhol. Existe um polvorón filipino frequentemente feito com farinha torrada e leite e comido sem assar. É mais leve e pulverulento. Na própria Espanha, os polvorones são frequentemente acompanhados de bebidas ou servidos em casamentos. Eles são doces e ricos, mas dissolvem-se facilmente na boca. Top 6 Stroopwafel. O stroopwafel começou na cidade holandesa de Gouda no final de 1700 e foi basicamente uma maneira inteligente de evitar o desperdício de comida. Os padeiros pegavam sobras de migalhas e pedaços de massa misturavam com xarope de açúcar espesso e prensavam tudo em um ferro de waffle. No início era conhecido como o cookie do homem pobre, porque era barato e feito de sobras que teriam sido descartadas. Mas com o tempo, a receita melhorou e os padeiros pararam de usar migalhas de pão e passaram a usar massa fresca levedada. O recheio também mudou de melaço escuro para um caramelo doce com especiarias. Os stroopwafels devem ser colocados em cima de uma xícara de café ou chá quente como uma tampa. O vapor aquece o caramelo por dentro, tornando-o macio e pegajoso, enquanto o waffle por fora permanece um pouco crocante. Hoje eles são vendidos em mercados, cafés e até em algumas companhias aéreas. Top 7 é Maamul. Maamul é um cookie amanteigado tradicional do Oriente Médio, feito principalmente em feriados nas comunidades árabe, judaica e cristã. Ele simboliza o fim dos períodos de jejum. Os padeiros usam moldes de madeira esculpidos para dar forma aos cookies. O padrão do lado de fora indica qual recheio está dentro. Geralmente são recheados com pasta de tâmara, nozes trituradas, figos ou pistaches. A massa é feita de farinha de sêmola e ghee, o que lhe confere uma textura macia e esfarelenta. É frequentemente aromatizado com água de rosas ou uma especiaria feita de caroços de cereja preta. Eles são profundamente tradicionais no mundo árabe, onde servem como doces de feriado. Os cristãos fazem maamul na Páscoa e, muitas vezes, os carimbam com cruzes ou símbolos. Os muçulmanos os compartilham no final do Ramadã, e algumas comunidades judaicas os comem durante o Purim. O maamul levantino foi ligado por historiadores da alimentação a uma versão de kleicha, um recheio de tâmara mesopotâmico. Top 8 Biscotti. Biscotti são cookies de amêndoa italianos crocantes que são assados 2 vezes e são um dos tipos mais antigos de alimentos de viagem já feitos. O nome vem do latim bis coctus, que significa cozido 2 vezes. Os antigos romanos usavam esse método para fazer pães que não estragavam durante as longas marchas do exército. O biscotti doce que conhecemos hoje foi aperfeiçoado em 1800 por Antonio Mattei, na Toscana. Sua receita não levava manteiga nem óleo. Em vez disso, era apenas açúcar, farinha, ovos e amêndoas. Isso tornava os cookies muito secos e duros, para que pudessem durar meses sem estragar. Como os biscoites são muito duros, as pessoas começaram a mergulhá-los no vinho santo, um vinho de sobremesa doce da Toscana. O vinho amacia o cookie e realça o sabor das amêndoas e de qualquer cítrico ou especiaria adicionada. Em 2016, o Cantuccini Toscani recebeu o status de IGP da União Europeia, o que significa que existem regras oficiais sobre como devem ser feitos e quais ingredientes podem ser usados. Top 9 é Shiroi Koibito. Shiroi Koibito, que significa amante branco, é um doce japonês popular de Hokkaido. Foi feito pela primeira vez em 1976 pela Ishiya Confectionery Company. Era na verdade um lanche de estilo europeu, 2 cookies finos e amanteigados, prensando uma placa de chocolate. O original usa chocolate branco, embora também exista uma versão de chocolate ao leite. Hokkaido é famosa por seus laticínios de alta qualidade e os cookies usam manteiga local.
conferindo-lhes um aroma rico e uma textura leve e crocante. Milhões de pacotes são vendidos todos os anos e ele se classifica constantemente como uma das principais lembranças do Japão. Existe até um parque temático em Sapporo, onde você pode assistir à fabricação dos cookies. Top 10 Biscoito da Sorte. Um biscoito da sorte é uma bolacha fina e doce, com uma tira de papel escondida dentro. O papel contém uma sorte, um ditado sábio, uma previsão ou um conselho, e frequentemente uma palavra em chinês ou números da sorte. Apesar de sua associação com a culinária chinesa no Ocidente, os biscoitos da sorte provavelmente vieram originalmente do Japão. Na década de 1870, perto de santuários shintoístas em Kyoto, as pessoas faziam um lanche chamado Tsujiura Senbei. Eram cookies salgados maiores, temperados com miso e gergelim, e a pequena mensagem de papel era dobrada na massa em vez de ser colocada dentro como hoje. Disse que Makoto Hagiwara, no Japanese Tea Garden de São Francisco, foi o primeiro nos EUA a servir o moderno biscoito da sorte no início dos anos 1900. Padarias nipo-americanas então popularizaram o cookie em todo o país durante a Segunda Guerra Mundial. Em meados do século XX, os biscoitos da sorte eram padrão em restaurantes chineses na América, Canadá e além. Top 11 Snickerdoodle. O Snickerdoodle é um cookie clássico americano conhecido pelo seu topo de açúcar com canela rachado e sabor levemente picante. Ao contrário dos cookies de açúcar comuns, os Snickerdoodles obtêm seu sabor do cremor de tártaro, um ingrediente azedo que é um resíduo da fabricação de vinho. No final de 1800 havia um doce chamado Snippdoodle, que era mais parecido com um bolo de café com açúcar e canela. Em 1895, as receitas começaram a transformá-lo no cookie que conhecemos hoje. Um pequeno cookie redondo com bordas crocantes. O cremor de tártaro reage com o bicarbonato de sódio, fazendo o cookie estufar e depois rachar, enquanto assa, dando aquele visual clássico de Snickerdoodle. Hoje você pode encontrar latte sorvetes e doces de Snickerdoodle. Top 12 Amaretti. Amaretti são cookies de merengue italianos. Seu nome vem de amaro, que significa amargo, porque são feitos com amêndoas amargas, ou caroços de damasco. Os mais conhecidos são os Amaretti di Saronno da Lombardia. Hoje você pode ver Amaretti em muitas formas macios, ou crocantes simples ou cobertos com chocolate, mas a essência é a amêndoa. Eles são frequentemente consumidos como sobremesa com café ou vinho. O licor italiano Amaretto foi na verdade inspirado no sabor desses cookies, e às vezes eles são triturados e usados em bolos, sorvetes ou doces. Eles são muito populares na Itália, especialmente em Saronno, mas você pode encontrá-los em todo o mundo. Top 13 Yakgwa. Yakgwa são cookies coreanos fritos feitos com mel. O nome significa literalmente doce medicinal. O Yakgwa remonta ao período Silla unificado, onde fazia parte de cerimônias budistas. Na dinastia Goryeo, era super popular e frequentemente servido em casamentos e banquetes reais. Como utiliza ingredientes caros como trigo, mel e óleo de gergelim, era principalmente um deleite para os ricos. Esses cookies são fritos e depois mergulhados em um xarope de mel e gengibre por alguns dias para obter uma textura mastigável e densa. Originalmente tinham formato de pássaros e animais. Mais tarde, durante a dinastia Joseon, tornaram-se formas simples de flores, especialmente o lótus, que representa harmonia e pureza. Algumas padarias agora o assam em vez de fritar, e muitas vezes polvilham sementes de gergelim por cima. Top 14 Nankatai. No século XVI, comerciantes de especiarias holandeses estabeleceram uma padaria em Surat para fazer pão para sua própria comunidade. Quando os holandeses partiram, a padaria foi vendida a um funcionário parsi, chamado Dotivala. O pão de Dotivala levava ovos e toddy, o que a maioria dos hindus locais não gostava. O pão não era vendido e ficava duro e seco. Dotivala notou que os habitantes locais pobres compravam o pão seco barato e o mergulhavam no chá. Vendo isso, ele decidiu fazer pequenos biscoitos secos de propósito. Nankatai vem do persa. Naan significa pão e katai pode significar biscoito, ou talvez 6, referindo-se aos 6 ingredientes originais: farinha, ovos, açúcar, manteiga, amêndoas e toddy, que atuava como um adoçante natural.
e deixava o pão mais macio. O naan khatai moderno geralmente não tem bordas, é macio, mas esfarelento, e muitas vezes feito com farinha de grão e sêmola para um sabor de nozes. É aromatizado com cardamomo e às vezes açafrão, tornando-o doce e perfumado. Topfquince Lebkuchen. Lebkuchen, especialmente o tipo de Nuremberg, é um pão de mel alemão com uma história que remonta aos monges do século XIV. Esses bolos de mel eram produzidos originalmente em mosteiros, porque os monges tinham fácil acesso às especiarias e ao mel necessários para a receita. Nuremberg tornou-se o centro da produção de Lebkuchen, porque ficava na interseção de antigas rotas comerciais de especiarias que facilitavam aos padeiros a obtenção de ingredientes exóticos como canela-cravo e cardamomo. Em 1996, a UI deu ao Nuremberg Lebkuchen proteção especial, de modo que apenas os cookies feitos na cidade podem usar oficialmente esse nome. O Lebkuchen pode variar no sabor de picante a doce e vir em uma variedade de formas, sendo a redonda a mais comum. O cookie tem um sabor profundamente quente e reconfortante, graças à sua combinação de especiarias, e o mel adiciona uma doçura rica. A textura pode variar, versões macias e levemente mastigáveis derretem suavemente na boca, enquanto as mais firmes, vitrificadas ou cobertas de chocolate proporcionam uma quebra satisfatória na primeira mordida antes de dar lugar ao interior mais macio. Se estas histórias mudaram a maneira como você vê os doces na sua despensa, por favor inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história que tentaram enterrar. Vamos assar o futuro juntos. O próximo tesouro se abrirá em breve.